Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, né, para continuar falando sobre a formação do povo brasileiro, né? Nós vamos dar destaque agora para os povos indígenas, né, no caso. Então, pessoal, aqui no texto ele mostra, né, que quando os portugueses chegaram aqui na América, não foi tão amistoso que essa, essa proximidade dos portugueses com os índios, né? Alguns índios aceitaram, outros não, né? Mas sabemos que ao longo do tempo, né, os portugueses foram vendo, né, as tradições e os costumes, né, desses índios, né, absorvendo algumas coisas. Aliás, a nossa língua hoje, né, apesar de nós falarmos de português, muitas palavras que existem na nossa língua é de origem indígena, né? Tatuapé, tamanduá, Anhangabaú, né, e tantas palavras, né, que são de origem indígena, que são adicionadas ao nosso idioma português aqui do Brasil, né? E aí, aqui no texto aqui, pessoal, além de ele mostrar as figuras, né, de como que era na época e tudo mais, né, ele mostra que duas passagens, ele fala aqui de duas passagens, ó, de um alemão que esteve no Brasil, né, ele mostra, né, o contato aqui, ó, o desenho, né, dos índios, né, de como é que eles eram na época e tudo mais. Aí tem o francês aqui também, Jean Larry, como se fosse em inglês, né? Jean Lery, né? E descreve sua viagem, né? Viagem à terra do Brasil. Então aqui, ó, ele registra, né, os costumes do povo e fala que o costume aqui do nosso povo é melhor do que o dos europeus. Bom, aí quando que a gente começou a abrasileirar, né, a língua portuguesa? Nesse período aqui, ó, quando os jesuítas, pessoal, começaram a catequizar os índios, né? Então ele utilizava palavras do Tupi-Guarani, né? Ele aprendeu o Tupi-Guarani para ensinar a Bíblia, né, a religião para os índios. E com isso houve uma troca, né? Uma troca de cultura, de informação, de língua, e aí foi que nós incluímos palavras, né, indígenas no nosso vocabulário, né? Então, e aqui ele mostra o quê? Os costumes, né? Como é que os índios vivem, como é que eles viviam, né? Então lá, ó, aqui mostra que eles vivem assim, as aldeias têm aproximadamente 600 indivíduos e distribuídos em ocas, né? E malocas. Então, quer dizer, os índios dormem nessas casas aqui, né? E aqui ele, como se fosse aqui, ó, moram 10 a 12 pessoas, e tem essa maloca aqui, é uma casa comunitária, é onde faz as comidas e tudo mais, é onde guarda os mantimentos e isso. E há também uma divisão, né? Quando eles chegaram aqui, não era uma loucura, né? Tem uma divisão de tarefas, né? Então a mulher faz uma certa atividade e o homem faz outra. Então as atividades que envolvem mais a força, como caça, pesca, que envolvia mais a questão de esforço físico, de ficar na floresta, de buscar mantimento e tudo mais, é tratado pelo homem. As tarefas domésticas, aquelas de ficar mais em casa, né, fazer a comida, cuidar das crianças, então assim, havia essa divisão, cuidarem da horta e tal, havia essa divisão entre o homem e mulher, tá? A mulher também cuidava do artesanato, né? A gente pode ver aqui na imagem que desde lá de antigamente eles já faziam os artesanatos em argila, em palha e tudo mais, né? Então existia o quê? Uma estrutura social, né, pessoal? Existia uma estrutura social, né? Então, o que isso quer dizer? Homens e mulheres, né, viviam em harmonia, existia a economia deles era baseada o quê? Na divisão, todo mundo era igual, então chegava uma tanto de comida, dividia por igual para que todos comessem por igual, né? Respeitavam os mais velhos, os anciões, eles tinham as histórias, essas histórias tinham um ensinamento, era dessa forma que eles alfabetizavam, né, as suas crianças, né, através dessas histórias, né? A sua religião era através das forças da natureza, o sol, a lua, as fases da lua, né? Então isso trazia para eles um conforto, um alento, dependendo da época do ano, né?
O pajé, né, o ancião da aldeia, ele tinha o conhecimento das curas, usar as plantas medicinais, que ele aprendeu também ao longo dos anos com os seus antepassados. E isso assim é formado a sociedade indígena, né? Então aqui, ó, aqui mostra aqui um resumo da vida dos indígenas. Quer dizer, os indígenas também guerreavam entre eles, né? Por disputa de territórios, né? Tinham conflitos de interesses também, né? Porque esse território aqui tem meio que tem mais comida e tal. Mas isso mesmo antes dos portugueses chegarem. Quando os portugueses chegaram, continuaram tendo esse tipo de conflito ainda, tá? Aqui, ó, no século XVII foi feita a primeira diferenciação entre os vários povos, segundo o tronco linguístico: tupis, gés, tapuiás, arauquês e caraibas. Posteriormente, no século XX, foi possível dimensionar a grande diversidade cultural entre as diferentes tribos. Tá? O trabalho de vários indigenistas, o nascimento da ciência antropológica de campo, permitiu não só entender melhor os diversos grupos, mas também criar condições para intervenções políticas públicas para os indígenas. Foi que foi criada a FUNAI, né, criar um programa aí para ajudar os índios através desse censo aí, desse que eles fizeram, desse estudo, né, das diferentes diversidades de índios que existiam no Brasil. Tá? Então, ó, nesse momento destaca-se o etnólogo, né, é um cara etnólogo que estuda a etnia dos povos, tá, pessoal? Mais conhecido como Kurt Niemann, que esteve no Brasil entre 1903 e 1907, é o autor do mapa étnico-histórico que registra quase todas as tribos indígenas do Brasil. Com a ajuda de seu mapeamento, vários estudiosos puderam se identificar e estudar de perto cada aldeia e reconhecê-la como diversa, né? Então, aqui mostrou que as aldeias eram diferentes de uma das outras, né, pessoal? E aí, ele faz duas perguntas que eu vou colocar aqui nessa folha, tá? Vou apagar aqui, só um minuto. Vou colocar aqui, ó. Exercício. Eu não sei que página que é, pessoal, porque eu não tenho apostila ainda, só tenho apostila virtual, eu não tenho uma apostila física, igual vocês, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ctrl C e vamos copiar aqui. Ctrl V, vamos aumentar, tentar deixar preto, tirar o negrito, mais um, 20, tá? Você diria que a possibilidade de interações de diferentes grupos étnicos, pessoal, de acordo com o mapa de Kurt Unkel, sim, é possível essa inter-relação. Bom, aí nessa questão 2, pessoal, ele pergunta o porquê, por que é possível, né? Como se dá essa inter-relação? Eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa inter-relação, pessoal. Ó, percebam aqui, ó, de que forma essa inter-relação se concretiza, né? Pessoal, de que forma essa inter-relação se concretiza? Olha aqui no mapa, tá vendo essas linhas vermelhas, pessoal? Essas linhas vermelhas aqui, ó, são o que? Grandes, né, corredores, né? Ou são próximos aos rios aqui, né? Então isso aqui é o que demonstra que há inter-relação entre esses povos, tá, pessoal? Eles conseguiam se conectar, né, através desses corredores aqui. Pode ser rios, né? Principalmente rios, né? Então colocava sua embarcação, descia ou subia em direção aos outros povos. Então poderia existir uma inter-relação, e eu acho que os povos mais próximos, né, que ficavam mais próximos, não tão distantes, eles se inter-relacionavam sim. Esse mapa aqui demonstra isso, tá? Com essas linhas vermelhas aqui. Então vamos colocar lá. De que forma essa inter-relação se concretizaria? Copiar. Aqui. Vou colocar aqui. Essa inter-relação ocorreria através das planícies, das
através deles era possível se conectar com outros povos, tá, pessoal? Então, através dos rios, né, de acordo com o mapa lá do Kurt Anker, era possível se conectar, né, com os outros povos, tá, pessoal? Então, dessa forma, isso não quer dizer que eles se conectaram, mas existia a possibilidade disso acontecer, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nas atividades. Então, aqui mostra aqui, ó, Tristes Trópicos, pintura corporal de indígena Cardiveu. Então, aqui mostra aqui, ó, o professor francês Claude Lévi-Strauss veio trabalhar na Faculdade de Filosofia da USP, né? Deu impulso à ciência, outra forma transformou a estrutura interna das sociedades tribais, considerando os valores e suas funções. Trata-se de uma obra que procura, a partir da apresentação de contextos ecológicos, apontar a construção de uma identidade indígena, né? Então, esse cara que escreveu esse livro aqui chamado Tristes Trópicos e retrata, né, através das figuras indígenas, como é que era, como é que esses povos viviam, né? Então, aqui ele dá um olhar bem meio triste aqui das coisas, né? Então, vamos lá. Conversa entre Jean Delerue e um velho índio tupinambá, né? Então, os nossos tupinambás, muitos se admiram dos franceses e outros estrangeiros se deram ao trabalho de ir buscar os seus arabutã. Uma vez, um velho perguntou: por que vindes vós, outros mares e perus, franceses e portugueses, buscar linha de tão longe para vos aquecer? Não tem de madeiras em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, que não a queimávamos como ele o supunha, mas dela extraímos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho: e porventura precisas de muito? Sim, respondi-lhes, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. É só um deles comprar todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que lhe disseram. Mas esse homem tão rico que me falas não morre? Disse, sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim, por isso perguntou-me de novo. E quando morre, para quem fica o que deixa? Para os seus filhos, se os tem. Na falta desse, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum todo. Agora vejo que vós, outros mares, sois grandes loucos, pois atravessaram o mar, sofreram grandes incômodos, como dizeis, quando chegam aqui, e trabalhar tanto para amontoar riqueza para vossos filhos e para aqueles que sobrevivem, não verá a terra que nos nutriu o suficiente para alimentar também. Temos pais, mães, filhos em que amamos, mas estamos certos que depois da nossa morte a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Então, pessoal, veja aqui que diálogo né, a diferença de cultura. Os índios, eles não trabalham para construir nada para ninguém, né? Isso vem da cultura europeia mesmo que a gente faz. A gente trabalha, o papai e a mamãe trabalham da gente para quê? O pai e a mãe da gente trabalham, né? Para deixar algo para nós, para deixar confortável e tal. O índio não tem dessa não. Você está aqui, você vive, você vai viver da terra, você vai trabalhar, você vai caçar, você vai plantar. E se eu morrer, você se vira, tá? É lógico, talvez o índio de hoje já não tenha mais esse pensamento, mas a princípio era dessa forma que eles pensavam, né? E é essa discussão que eles estão tendo aqui nesse texto. Aí tem duas perguntas, né? Aqui. Que ele fala aqui, ó. O texto de Young mostra a distância cultural entre o indígena e o europeu e destaca ao mesmo tempo a importância da natureza. Comente sobre as diferenças culturais que podem ser identificadas no texto, né? Então, pessoal, a primeira diferença é essa que eu falei para vocês, né? Que eles não preservam, ó, vou colocar aqui.
Comente sobre as diferenças culturais que podem ser indicadas no texto. Os europeus acumulam riquezas e deixam para a próxima geração. Bom, os índios não fazem isso. Vivem do que a terra pode fornecer para eles. Bom, beleza, pessoal. B, vamos lá ver o B. Qual a visão do indígena sobre o meio ambiente? Pessoal, vou colocar aqui. Qual é a visão do indígena sobre o meio ambiente? Então, pessoal, vamos lá, vamos procurar no texto se ele tem uma visão aqui, ó, né? Ele coloca aqui, ó. Vamos achar uma palavra aqui interessante. Vamos falar assim, ó, pessoal. O que o indígena, qual é a visão do indígena que ele tem? Que o meio ambiente é utilizado para a nossa sobrevivência, vírgula. Já os portugueses, europeus utilizam recursos do meio ambiente para acumular riquezas. Então, pessoal, essas aqui são as 4 perguntas que envolvem o trabalho de hoje, tá? Que é falando sobre a formação dos indígenas, tá? Eu fico à disposição de vocês, tá? Para esse dúvida de esclarecimento, façam isso aqui, tá? E me mandem depois no final uma fotografia no e-mail, tá bom? Grande abraço e com Deus.